Boa tarde. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando do TEDxUX. E vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Cara, eu adoraria falar sobre intervenções urbanas, eu adoraria falar sobre ideias para a cidade, eu adoraria falar sobre o que me move e o que me faz olhar para a cidade de maneira diferente. Mas eu estou aqui para aproveitar a oportunidade para falar sobre um novo conceito que eu venho desenvolvendo, que se chama Third Circle. Tá? A gente está vivendo a era dos fazedores, a era dos makers, a era das startups, a era da galera jovem que está propondo novos modelos mentais, novos modelos de negócios, novas coisas, desafiando o status quo em geral. E é essa galera que está fazendo coisas diferentes que acaba aqui no palco do TED falando para outras pessoas sobre o que elas fazem ou sobre o que elas aprenderam fazendo o que estavam fazendo. Né? E é legal falar dessa galera, tipo, a gente inspira muita gente, a gente consegue passar realmente alguns conhecimentos, o mundo adora falar sobre os fazedores, sobre a galera de capa de revista, mas eu estou aqui para falar sobre uma outra galera que é tão importante quanto quem faz, mas que não aparece tanto, que para mim é muito importante e eu queria dar um pouquinho de atenção para essas pessoas e dizer obrigado, de certa forma. Então sempre existiram dois tipos de pessoas, tá? As pessoas que reclamam e as pessoas que fazem. E a proporção entre elas é mais ou menos assim. Tem muito mais gente que reclama do que pessoas fazendo. Essa galera que faz, né, essa bolinha vermelha, são as pessoas que, cansadas de tanto reclamar, ou cansadas de tanto ouvir alguém reclamando sobre um determinado assunto, se levantaram da cadeira, propuseram alguma mudança, foram lá e fizeram. São algumas pessoas que colocaram o seu na reta, botaram a cara pro tapa, propuseram alguma mudança, foram lá e fizeram. São as pessoas que se levantam, são as pessoas que fazem. Beleza. E essa bola branca, essa enorme e massiva bola branca, são as pessoas que reclamam. Todo mundo tem ou um amigo, ou um familiar, ou um conhecido no Facebook que não para de reclamar sobre tudo. Sobre a política, sobre a economia, sobre a cultura, sobre, enfim, a fila do supermercado, o engarrafamento, sobre o preço do pastel, sobre o jogo de ontem, sobre tudo. Né? Essa galera que reclama, ela constantemente está abastecendo as pessoas que fazem com insights de coisas para fazer. Né? Porque essas pessoas que reclamam são excelentes em observar o mundo, como a palestra anterior estava mostrando. Assim, essas pessoas conseguem olhar os micro detalhes e reclamar sobre tudo. Então, essa galera que reclama é importante, porque elas dão insights. Mas elas sozinhas não fazem nada. Né? Elas sozinhas não empurram o mundo para frente. Quem empurra o mundo para frente é quem faz. Mas não é de hoje que eu percebo o nascimento de uma nova categoria de pessoas, que para mim é muito importante, e que a gente talvez não consiga encaixar entre pessoas que reclamam e pessoas que fazem. Né? Não é o cara que reclama, não é o cara que faz, são as pessoas que apoiam quem faz. E a gente chama essa galera de third circle, né? O terceiro círculo. São pessoas que, tipo, resolveram pegar parte do salário delas para apoiar projetos de outras pessoas. São pessoas que resolveram pegar o tempo de trabalho delas para apoiar projetos de outras pessoas. São pessoas que pegaram o seu conhecimento para projetos de outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que chama Carol, ela é cineasta, ela vive o tempo inteiro viajando, produzindo longas metragens, curtas metragens, ela está o tempo inteiro fazendo a vida profissional dela crescer. Só que ela chega para mim e fala, Gabi, eu não tenho tempo de me envolver com essas causas sociais, eu não tenho tempo de ir para a rua fazer as intervenções urbanas que tu faz. O que eu posso fazer, né? Eu falei, tu tem várias formas de fazer alguma coisa. Uma delas é apoiar projetos de outras pessoas. Então, desde aquele momento, ela começa a pagar, ela tira R$150 do salário dela todo mês para investir em projetos de financiamento coletivo de outras pessoas. R$150, tipo, isso é muita coisa. São pelo menos 3 projetos que ela executa ou participa da execução por mês. Então isso é muita coisa e ela é uma fazedora. Ela é uma fazedora simplesmente porque ela está envolvida em outros projetos, mesmo que indiretamente. O Luciano Braga também, que é meu sócio e paralelo a todas as coisas que a gente já faz, ele tira toda quarta-feira à noite para ajudar outras pessoas a tirarem projetos paralelos do papel. Então ele, por já ter feito várias coisas, ele sabe o quão difícil é, o quão complicado é tirar uma ideia do papel, ele vai lá, para toda quarta-feira à noite e ajuda essas pessoas a encontrarem alguns caminhos para executar essas ideias. Tem um copinho d'água, por favor?
Então, assim, são pessoas que não são fazedoras porque não estão lá todo dia metendo a mão na massa, mas seria injustiça dizer que elas não têm uma parte fundamental em tirar esses projetos do papel. Então, beleza, não é de hoje que os apoiadores existem, né? Os pais e os amigos sempre foram apoiadores, mas eles sempre foram os apoiadores porque eram as pessoas que estavam mais próximas da gente. Então, hoje a gente ouviu algumas histórias de pessoas que continuaram indo para frente porque tiveram pessoas apoiando, sabe? O caso da Simone, onde a designer dela falou assim, não pode parar agora, vamos embora, vamos fazer. Né? Da Tabata, que algumas colegas dela, algumas amigas dela, professores, falaram, não, a gente tem que ir para frente, tem que ir para frente, tem que ir para frente. Então, sempre na nossa história tem pessoas que estão nos apoiando, a gente às vezes nem percebe, mas são pessoas que estão dizendo sim. E a gente não tem ideia do que um sim significa para uma tomada de decisão. A gente não tem ideia de como o nosso sim na vida de outra pessoa pode influenciar o futuro, da vida dela. Né? Então, por exemplo, quando eu e os meus amigos, a gente resolveu tirar um projeto de papel chamado Que Ônibus Passa Aqui, a gente apresentou ele em 2012, início de 2012, para um amigo meu chamado Daniel Larusso. E esse projeto foi um projeto que mudou minha vida, de certa forma. E naquela época era só um desenho num papel. Mas a gente explicou a ideia para ele e ele falou, cara, isso é muito foda. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que fazer isso porque essa ideia precisa acontecer. Não sei se vocês se ligaram, mas essa ideia é muito interessante. Se vocês colocarem esse projeto no Catarse, eu vou ser o primeiro a apoiar. E foi dito e feito. A gente botou o projeto no Catarse, ele foi o primeiro apoiador com R$50. Então, ele não tem ideia do que aquele almoço, quando a gente apresentou a ideia para ele, ele falou, sim, faz isso. Como aquele almoço mudou o resto da minha vida. Então, é o tipo de pessoa que eu chamo pessoa sim. Que são pessoas que têm a capacidade de dizer sim e motivar a gente a ir para frente. Né? E se a gente parar para ir mais fundo ainda, a gente vai perceber que todo sim que a gente dá é um voto, né? Tipo, toda vez que a gente compra alguma coisa, a gente está votando pelaquela coisa. Toda vez que a gente escolhe se envolver com um determinado assunto, a gente está dizendo que a gente está apoiando aquele assunto. Então, se a gente vai num shopping e compra um tênis uma loja esportiva, a gente vai lá e compra um tênis de corrida, a gente está dizendo para aquela marca de tênis que a gente apoia ela. A gente está dizendo para aquela loja que a gente apoia aquela loja. A gente está dizendo para aquele shopping que a gente apoia aquele shopping. A gente está dizendo para o estacionamento que a gente deixou o carro que a gente apoia o estacionamento. Então, todo sim que a gente dá, seja comprando, seja abraçando uma pessoa, seja dizendo vai lá e faz, a gente está apoiando essa pessoa. Então, se a gente parar para ir bem fundo nesse assunto, que eu não gostaria de entrar muito fundo, porque senão vai demorar horas, tudo que a gente faz, a gente está apoiando alguém. Né? Mas beleza, estou voltando aqui. Pais e amigos sempre estiveram por perto, legal. Mas o que a gente faz com todas as pessoas que queriam estar no nosso projeto, queriam participar do nosso projeto, mas estavam longe ou de alguma maneira não conseguiam se conectar a nossa causa, a nossa proposta, nosso propósito. Né? Com certeza existiam essas pessoas. Mas o que fazer ou como encontrar elas, certo? Mas com o crescimento e o fortalecimento de algumas plataformas colaborativas que têm aparecido, pelo menos nos últimos 5 anos, essas pessoas começam a se conectar mais facilmente. Né? Então está cada vez mais fácil se engajar numa causa, está cada vez mais fácil se engajar num propósito. Então, por exemplo, hoje eu sou apoiador da Simone, eu fui uma das pessoas que apoiou o projeto dela, a Adoção Tardia, porque eu simplesmente fui pesquisar sobre quem eram os palestrantes do TEDx URGS. Eu falei, putz, esse projeto aqui é muito legal, quero apoiar. Na hora, assim. Então, é difícil para eu fazer alguma coisa sobre a adoção tardia. Eu não sei nada sobre isso. Eu não sei nada, mas eu posso apoiar, porque eu acredito nessa causa e uma das maneiras que eu posso ter de fazer é apoiando outra pessoa a fazer. Então, só para mostrar rapidamente aqui algumas das ferramentas que existem que podem ajudar vocês a apoiarem outras pessoas. Então, em termos de crowdfunding, existe o crowdfunding normal, que é um financiamento coletivo, onde uma pessoa coloca uma ideia de projeto, outra comunidade vai lá e contribui financeiramente para aquele projeto acontecer. Tem o crowdfunding recorrente, que é um crowdfunding ongoing, assim, né, o tempo inteiro acontecendo, onde a contribuição é mensal, ou seja, tem o cartão de crédito, todo mês pinga lá R$10, R$20, R$30. E tem outros tipos de projetos. Né, projetos como o Rio Mais, o Meu Rio, do Something, Believe, enfim, várias ferramentas, várias plataformas que são possíveis de você se engajar em projetos de outras pessoas
e participar daquilo mesmo que indiretamente. Sem falar nas milhares não, mas talvez centenas de empresas, institutos, fundações, editais que existem para apoiar projetos e pessoas, certo? Então assim, quem não apoia ou quem não participa de alguma causa hoje, não faz porque não quer ou porque ainda não sabe. Então se vocês querem e não sabiam que podiam, agora está mais fácil. Então essas plataformas, esses sites, né, para falar mais simples, esses sites eles existem de alguma maneira para aproximar essas pessoas, né, para aproximar essa galera que quer apoiar, que quer fazer de uma forma indireta das pessoas que estão fazendo. Então aproximar por quê? Por que eu acho que isso é importante? Por que eu acho que isso é transformador? Sinceramente, eu acho que essa mudança de percepção é muito foda. Porque assim, no momento que as pessoas que querem fazer, sabem que existem pessoas que querem ajudar, elas sabem que existe uma comunidade que apoia, uma comunidade forte, as pessoas que fazem se sentem mais confortáveis, confiantes e seguras para fazer. O que eu vou fazer se eu não sei muito bem se aquele projeto dá certo? Então, por exemplo, a Benfeitoria, que é um site de financiamento coletivo tipo Catarse, tem a maior taxa de aprovação dos projetos. São 80% dos projetos que entram lá são aprovados, ou são financiados, são bem-sucedidos. Cara, 80%. Ou seja, se eu colocar meu projeto lá, significa que tem 80% de chance dele ser bem-sucedido. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque existe já uma comunidade de pessoas que decidiu ser apoiadoras. Né? E quando se tem um grupo que apoia, o grupo de fazedor cresce. Quando o grupo de fazedor cresce, se tem mais projetos no mundo onde as pessoas podem apoiar. Isso só tende a crescer, só tende a crescer, só tende a crescer. Eu tenho razões para acreditar que é possível transformar uma pessoa que só reclama numa pessoa que apoia. Uma pessoa que apoia numa pessoa que faz. Um dos projetos que eu falei anteriormente, que era o que nos passa aqui, que o Daniel Larusso falou, vai lá e faz, é um projeto meu que é internacionalmente premiado. Já apareci em todos os canais de TV falando, já apareci em todos os jornais dando entrevista, já apareci na época como ativista digital do ano, ativista não sei o que lá. Enfim, muito legal. Mas o que eu acho mais legal é falar de todas as pessoas que não eram as idealizadoras do projeto, que assumiram essa causa para elas e foram nas suas cidades, foram lá e fizeram. Então, mais de 30 cidades participaram desse projeto porque elas aderiram à causa, porque elas achavam que aquilo era importante para elas, porque elas concordavam com o projeto, porque elas concordavam com o propósito da ideia. Então essas pessoas, elas apoiavam por várias razões. A primeira é porque eu estava implorando muito. Então meu pai e meus amigos, logo no início, falei, cara, eu preciso de vocês. O primeiro círculo de apoiadores precisa ser rápido, para que as pessoas que não me conhecem tenham a impressão de que, tem mais pessoas apoiando, então eu já posso apoiar também. Ninguém quer ser o primeiro a apoiar, né? Então meus pais e meus amigos sempre eram os primeiros a apoiar. Beleza. A segunda era eu quero a recompensa. Então as pessoas que contribuíam dizendo, eu estou apoiando esse projeto porque eu quero os adesivos que eu vou receber na minha cidade e eu quero sinalizar a minha cidade. Beleza. E a terceira causa, óbvio, tem várias causas, eu sinalizei 3 aqui. A terceira é porque o projeto ou a causa é importante para essa pessoa. E importante significa importar. Quando a gente se importa com alguma coisa, significa que a gente está importando ela para dentro da gente. Então, quando a gente se importa com uma pessoa, quando a gente se importa com uma causa, quando a gente se importa com um projeto, significa que aquele projeto está dentro da gente. Isso é muito foda de pensar, porque quando a gente entende o valor da palavra, a gente passa a se preocupar diferente com as coisas, entendeu? A gente passa a investir energia de uma maneira diferente com as coisas que a gente se importa. Então, o problema não é não fazer, o problema é só reclamar. Acho que tem várias pessoas que não fazem porque não tem tempo, não conhecem sobre o assunto, estão longe, estão viajando, tem medo, sabe? Não tem coragem de ir lá e fazer. Cara, beleza não fazer nessas condições. Eu não acho que todo mundo tem que ser um fazedor. Mas eu acho que se tu quer ver algum tipo de projeto que acontece, se tu quer ver algum tipo de projeto que tem que estar na rua, tu não precisa estar fazendo ele, tu pode estar apoiando as pessoas que estão fazendo. Então as pessoas falam sobre ativismo de sofá, beleza, mas cara, se o cara é um ativista de sofá, ele não faz, ele fica só lá dando like e compartilhando. Eu acho que o like e o compartilhar, ele é
só a primeira etapa de uma pessoa que se importa com um determinado assunto. Eu acho que a barreira de engajamento ela vai diminuindo, sabe? Então as pessoas que dão like, compartilhar, talvez amanhã elas estejam na rua, que talvez amanhã elas estejam assinando uma petição, que talvez amanhã elas estejam contribuindo todo mês para uma causa, que talvez amanhã elas estejam iniciando seu próprio projeto sobre aquilo. Então eu acho que é pedir demais para que todo mundo faça tudo o tempo inteiro, sabe? Eu acho que é pedir demais para que todas as pessoas sejam fazedoras o tempo inteiro. Acho que seria muito melhor se todo mundo fosse fazedor e apoiador. Só para explicar para vocês algumas coisas assim de números e para vocês verem o quão bizarro é o financiamento coletivo nos Estados Unidos. No Brasil a gente tem 50 milhões de reais apoiando 6.500 projetos, tá? Mas nos Estados Unidos são 529 milhões só ano passado de dólares apoiando 23 mil projetos. E de toda essa grana, 2 milhões e 200 mil pessoas apoiaram um projeto, 770 mil pessoas apoiaram mais de um projeto, 70 mil pessoas apoiaram mais de 10 projetos, e para mim o mais bizarro é esse. 1.125 pessoas apoiaram mais de 100 projetos só no Kickstarter, só no passado. 1.125 pessoas apoiaram mais de 100 projetos. Meu, dizer que esse cara não é um fazedor é um absurdo, sabe? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quem apoia é tão importante quanto quem faz. Quem apoia é tão legal quanto quem faz. Quem apoia é tão fazedor quanto quem faz. Estou querendo dizer com isso que quem apoia é foda. Quem apoia é foda. E é sério isso. Então o meu sonho é que em breve, ou muito em breve, todas as pessoas sejam reclamadoras, apoiadoras e fazedoras. Para que esse círculo não tenha 3 cores. A gente saiba da nossa importância como cidadão de reclamar, de apoiar e de fazer. Muito obrigado.